Bom, pessoal, por problemas técnicos e de conexão lá, algum problema do celular, não entendi muito bem, mas eu gostaria de dizer a vocês que o bate-papo com a professora Viviane Ferreira foi de fato uma maravilha e eu trago aqui algumas informações só para a gente finalizar a linha de raciocínio que a gente tinha iniciado lá no bate-papo lá no Instagram, na live do Instagram, e esperando que vocês tenham a oportunidade aí de ver a finalização desse bate-papo. Então, pessoal, eu estava falando das estratégias, né, de como evitar a dispersão, o desconforto de alguns integrantes de um grupo, por exemplo, diverso, com pessoas que pensam diferente, que agem de forma diferente, que são de profissões diferentes, grupos heterogêneos, né, e que de fato trazem uma oportunidade de soluções criativas ou de resultados extremamente positivos. E a gente falou lá em algumas estratégias de como evitar essa dispersão. Aí a gente falou do questionar-se diante das certezas, porque nenhuma certeza é tão inabalável assim. Evitar o julgamento na fase criativa. Eu já tinha falado sobre pensamento criativo e pensamento crítico. Um não combina com o outro, né? Na fase da criação da solução é preciso que a gente não emita um juízo de valor. Primeiro a gente lança a mão de todas as ideias, né? E de todas as ideias que vêm à cabeça. E aí depois que a gente já produziu uma solução, que a gente pensou em algo mais consistente, aí sim a gente emite um juízo de valor para a ideia produzida. A questão de analogias, você fazer algumas associações com fatos da realidade, com fatos passados, de fatos presentes com o passado também, essa analogia ela é sempre muito importante. E simular problemas, né, através dos seus protótipos, através de iniciativas ou ações que tragam uma simulação para a resolução daquele problema, especificadamente. Então, a gente fala muito na redação que a gente precisa trazer um repertório produtivo, né, durante todo o texto, já desde a introdução, passando pelo desenvolvimento e na conclusão do texto, esse repertório ele precisa estar presente e ele precisa ser produtivo. Então, como se ter um repertório produtivo, né? Consiste na atualização de um repertório de várias áreas, a gente precisa aí acionar os conhecimentos e saberes de várias áreas de conhecimento, de várias disciplinas, e manter o vínculo dessas informações extraídas de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, com o tema que é proposto para a gente escrever ou com o problema que a gente precisa solucionar. Então é preciso haver um vínculo, né, com o tema desenvolvido. O repertório sociocultural é uma cosmovisão ou uma visão de mundo que a gente compõe, que a gente elabora. E aí eu trouxe aqui algumas sugestões que eu vou propor. Primeiro, torne-se um leitor voraz. A leitura alimenta o nosso cérebro, o nosso pensamento de ideias, de informações, e não há textos sem informações, sem ideias, né? Atualidades e vínculos delas com acontecimentos históricos, você manter-se atualizado, né, com relação a todos os acontecimentos que estão acontecendo aí no lugar onde você mora, na região onde você mora, ou no país, ou no mundo, né? Manter-se informado sobre as atualidades é muito importante. E fazer os vínculos, né, com o problema que você está buscando solucionar ou com o tema que você está buscando desenvolver. Fazer usos dos portais de notícias, né? São inúmeros os portais de notícias. Ler livros variados, de literatura, de filosofia, de sociologia. As ciências humanas complementam as linguagens e trazem o suporte necessário para que a gente possa desenvolver um bom texto, para que a gente possa desenvolver uma boa solução para um problema, às vezes de ordem simples ou de ordem complexa. Assistir a filmes, a documentários é sempre muito legal, fazer anotações acerca das informações que esse documentário, que esse filme traz, frases, pensamentos, frases de efeito, né? Participar de discussões como essa que a gente travou lá no Instagram, na live, né, com o Guia Redigir. Essas discussões também alimentam o nosso pensamento de informações e ideias pertinentes acerca do problema, acerca do contexto que a gente está produzindo, né, o texto ou a solução. Fugir sempre do óbvio, arriscar, ousar,
né, oportunizar a si próprio sair da zona de conforto, né, e lançar mão de novas situações e situações inusitadas. Faça sempre anotações e revisite essas anotações vez por outra e sempre que necessário. Os argumentos não são enfeites, né, para o texto. Eles têm que casar com o raciocínio promovido no texto e tem que estar relacionado com a discussão e o problema que foram propostos, né, a gente aí numa situação, seja para solucionar o problema e seja também para escrever sobre um tema ou sobre um problema de ordem social, cultural, política, econômica ou qualquer que seja o problema evidenciado numa situação de prova e de produção textual. A gente espera que vocês tenham aproveitado ao máximo essa live e todas as informações trazidas aqui, e a gente espera que a gente se reencontre em breve, numa outra oportunidade de forma presencial, como o Vivi já falou lá na live, né? Ela já me fez essa proposta, então logo seja possível, passando esse período aí de pandemia, de isolamento social, com fé em Deus, em breve, a gente vai ter essa oportunidade de se encontrar pessoalmente aí. Então fiquem com Deus, muito obrigado pela paciência e pela oportunidade de trazer um pouco daquilo, do conhecimento que eu adquiri aí com a minha trajetória, para partilhar junto com vocês. Muito obrigado mais uma vez a Viviane Ferreira pelo convite, ao Guia Redigir, e fiquem em paz. Até uma próxima.